Na verdade, Romanos capítulo 8, acho que versículo 15, 16, ele disse, cada um de nós recebeu o Espírito de Deus. Ele clama a Abba que somos filhos de Deus e que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, se é uma mulher em termos de gênero ou um homem, isso realmente não importa. Você, na família de Deus, as propriedades não são concedidas aos homens, são concedidas às mulheres, são concedidas igualmente aos homens. Obrigada. Pergunta, será que Adão é? Eva estava cuidando dos animais, cuidando do jardim juntos e a serpente com seu jeito muito inteligente vem publicamente. Brincando com eles, todos rindo e se divertindo. E brevemente disse a ela, você sabe que esta maçã, se você comer nada vai acontecer. E ela provavelmente. Devo dizer em sua forma maternal ou realmente? Ok, vamos ver enquanto Adão ainda estava cuidando dos outros. E ela não se concentrando porque ela também estava fazendo o que ela estava fazendo. Mas era mais fácil apelar para ela, e é por isso que Satanás foi para ela e colocar isso diante dela. E ela tentou porque cedeu. Pergunta, eu tenho tentado descobrir por quê. Sua. E é isso que eu sou capaz de inventar. Resposta, isso é bom, irmã, isso é bom. Pensei, mas, novamente, isso explica a questão da fraqueza. Como eu disse antes, o diabo teria dito se eu falasse com esse cara vai calar, me expulsaria imediatamente, me calaria e simplesmente me expulsaria deste lugar. Acho que só tenho que falar com a mamãe, sabe? As mulheres podem ter uma maneira de ouvir e, lembre-se de como ela abordou toda a questão. Deus disse que você não deveria comer de nada. Você sabe, ele não foi específico no momento, é apenas uma coisa geral, realmente como ele disse você vê, é como mulheres dando ouvidos para ouvir bastante essência, histórias na cidade e todo esse tipo de coisa e agora tenho isso. Dificuldade. Então o diabo ficou louco para ir até a pessoa que ele poderia apelar e se ele tivesse ido direto para Adão. Em vez disso e disse, você sabe se você comer isso, Adão teria dito, você vai sair daqui, você é aquele de quem Deus disse que eu deveria proteger este jardim, provavelmente teria sido de mim. Mas ele foi para o outro lado, e por alguma razão, o ponto é que eles foram projetados para serem responsáveis por qualquer ação que eles tomem em relação àquela árvore e qualquer coisa que essa árvore mantenha seu futuro naquele jardim ou perder o jardim também. Portanto, é uma coisa muito interessante e engraçada que eles tivessem que tocá-lo e perder o jardim. Talvez eles nem tenham pensado que seria porque o diabo vendeu essa mentira para ele como Deus disse. Então provavelmente eles começaram a pensar nessa linha. Talvez Adão, você sabe, talvez não seja exatamente como pensamos. Você sabe, deu tudo o que ele fez. Talvez não seja tão difícil assim. Acho que o levamos tão a sério quando ele realmente não quis dizer isso. Você sabe. E provavelmente começou a raciocinar. Diz que não vai morrer. Você diz que não vai morrer de verdade. E, novamente, como eu disse ontem, é apenas para minimizar as consequências e exagerar nossos supostos benefícios. Sabe? E é exatamente assim que as pessoas são enganadas até hoje. É assim que as pessoas enganam as pessoas até hoje. Eles meio que te dão uma imagem de quanto você vai ganhar Eles supostamente, você sabe, rompem o tipo de vida, riqueza, luxo e tudo isso e o risco não é realmente muito. Quando você junta. Está tudo bem, vale a pena tentar, seu dinheiro vai, geralmente é assim que começa, ainda é o mesmo princípio do diabo. Tudo bem. Então, há outra coisa que está aqui. Ponto A agora, onde estava o homem? Falamos sobre pais ausentes, pais e maridos fracassados, o que não é bom para a mulher, não é bom para os filhos. E não é bom para a sociedade em nenhum caso. O problema é que hoje temos pais que não estão presentes, que não querem ser responsáveis, E é por causa de eles criaram mães e pais de bebês. Não entendo todo esse tipo de confusão.
Todas essas coisas são o que acabou de começar, você pode ver isso acontecendo e meio que se disso, sabe, o aumento que a gente vê na sociedade hoje, que não é bom para nós, não é bom para Deus, não é bom para você. É quando dizemos que não é bom, não é bom para nós. Não tem nada a ver com Deus. Deus tem sua própria vida, é um ser completo, perfeito e maravilhoso. Assim é tudo que nós disseram para fazer e não fazer é para o nosso bem aqui, e criamos confusão na sociedade e isso é terrível. Tudo bem. Agora, a próxima coisa que aconteceu em aquele capítulo 3 de Gênesis. Se você olhar para o versículo 7, a Bíblia disse que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e para te tornar sábio ou para torná-la sábia. Mas pense nisso por um momento, uma árvore que é capaz de torná-lo que isso é bom para a comida, agradável aos olhos e então você sabe, faz você sábio, uau bem, é isso que eu direi. Precisamos perceber muito de perto e claramente que a Bíblia fala sobre a concupiscência do olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Na verdade é isso que está aqui e isso vai se desenrolar depois e em tudo. O diabo tenta o homem, é baseado nesses três princípios fundamentais que está neste lugar. Toda a tentação que podemos falar hoje, o diabo tenta o homem está dentro estes três. E quando você entende isso corretamente, você sempre pode vencer qualquer tentação do diabo. Qualquer tentação, você sempre pode vencê-lo. Ele é um velho diabo e seus truques ainda são os mesmos velhos truques e padrões. Se você entender, você sempre vence o diabo. Não importa como ele embrulhe, ainda é o mesmo. É o velho diabo. É o velho diabo com a velha mentalidade. Ele só pode empacotar, reembalar, remarcar, mas tem a ver com esses três princípios básicos. Você sabe, João falou. João falou sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Lembre-se como eu disse antes, esta árvore era uma fonte de informação para o conhecimento e mal. Isso é basicamente o que é. E às vezes alguns homens também. O inverso é o caso em nosso mundo hoje porque tudo caiu. Tudo você sabe, caos. Às vezes são as mulheres que correm aqui e ali e os homens ficam sentados em casa com os filhos, claro, muitos. Confusão. Você sabe, às vezes os homens se tornam tigres e começam a comer as crianças, muitas coisas acontecendo. Mas a verdade é que você está sozinho, você. Faça as leis da maneira que lhe convém, defina os valores que julgar adequados ou corretos e faça o que quiser. Você pode chamar o que Deus chamou de certo de errado e você pode chamar o que Deus chamou de errado, certo? Em outras palavras, você é como Ele, você é o Senhor para si mesmo. E você não precisa que ninguém lhe diga o contrário. E você também não responde a nenhum superior. Autoridade ou autoridade superior, ninguém está responsabilizando você, e é isso que o homem está fazendo hoje. Na verdade, é tão terrível em nosso mundo hoje. Vejo isso nas culturas ocidentais. Bem, eu não gostaria de dizer culturas ocidentais como se condenasse todo o mundo ocidental, mas vemos isso em certas culturas onde Deus foi expulso da sociedade, tudo isso e, infelizmente, você sabe, a agência de Deus na terra e às vezes também se comprometeram, e quero dizer a igreja, também se comprometeram em não se opor a isso violentamente porque a maioria das pessoas que fazem leis, algumas deles também afirmam ser cristãos. Você sabe, cristãos professos como eles dizem ou nasceram cristãos, mas eles estavam lá e votaram em Deus, votaram em suas coisas. Ponto. Infelizmente, a verdade e a triste realidade é que você não pode votar em Deus, pois o que quer que façamos, estamos repetindo o mesmo pecado de Adão e Eva. E chegará o tempo em que Deus também responsabilizará todos os homens. Tudo bem, então veremos isso. Esse foi você deve ser como deuses. E o mais engraçado disso é que não há um terreno neutro.
Você sabe, quando o diabo disse a eles, você deve ser como Deus, tipo de confundi-los. Não há um terreno neutro no sentido de que você pode estar sozinho, mas ou você está com Deus ou está com o diabo. Você não pode estar sozinho. Essa é apenas a parte mais engraçada. Lembre-se, o diabo se revoltou contra Deus no céu, tentou criar seu próprio sistema e seu próprio reino, e o que ele fez foi tentar estabelecer o oposto do que Deus colocou. Então, onde há luz, ele colocou trevas, porque ele se tornou escuridão. Ele era o portador da luz. Mas agora ele é o portador das trevas mesmo. E você está comigo? Então, quando as pessoas se afastam de Deus consciente ou inconscientemente, eles se submeteram e se voltaram para o diabo. O mais engraçado disso é que quem quer que você obedeça é quem é o seu Senhor e quem você submeteu. Algumas pessoas dizem que não estou servindo ao diabo, mas também não acredito que Deus exista. Sabe, eu não acredito, não sigo religião, nem Deus nem diabo, não, isso é burrice. Na verdade, essa é a pior estupidez. O que isso realmente significa é que o diabo engoliu completamente. Não há terreno neutro, porque existe Deus e existe um PA rebelde, assistência pessoal, uma criatura rebelde de Deus que tenta estabelecer seu próprio reino. E assim existem apenas dois sistemas, ou você tem o que diz, você sabe, positivo ou negativo. Não há realmente um neutro na coisa toda. De forma alguma. Ou você está obedecendo a este ou está obedecendo aquele. Infelizmente Adão e Eva compraram a mentira e nunca souberam a extensão do que o diabo estava falando com eles e o que ele realmente queria dizer. Então, eles assinaram o diabo sem saber, o diabo fez essa revelação. Toda a verdade a Deus. Esta importante verdade para o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas capítulo número 4, acho que é cerca de 6 de 7. Quando você olha para ele, onde o diabo disse a Jesus e disse, curve-se para mim e me adore e eu lhe darei os reinos deste mundo e sua glória. Porque me foi entregue. Quem fez isso? E como isso chegou até você? Então, ele aponta para essa questão, quando ele disse, sereis como Deus. Na verdade, significa que se você for contra Deus, agora você é o quê? Você é meu, você me pertence. Mas ele não lhes isso. Ele não os disse corretamente. Vejam pessoal, se vocês deixarem Deus, quem vai me servir serão vocês. Não, ele disse a eles, e de qualquer pessoa. Não é verdade. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo. O diabo nunca lhe dirá o que isso realmente significa, até que você se mete nesse problema. Outra coisa, ele disse, quando disse, sereis como Deus, disse ele, conhecendo o bem e o mal. Sabendo bem e mal. Novamente eu disse sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma fonte de informação que conhece o bem e o mal. Bem, nós já conhecemos o bem e o mal hoje. A experiência nos ensinou o tipo de conhecimento que desenvolvemos nos trouxe dor. A energia nuclear pode ser aproveitada para a eletricidade, energia e algumas outras coisas e isso poderia ser muito poderoso no ano passado sem problemas. Mas a mesma energia nuclear nós a convertemos e a usamos para matar. Portanto, agora temos conhecimento tornar-se fonte de quê? O bem e o mal, que poderiam promover o positivo em certo sentido. Mas você vê aquele princípio maligno, aquele princípio que está naquela coisa sempre vai produzir o quê? O bem e o mal. Assim como as pessoas podem tomar drogas, algumas saem e conseguem, você conhece algumas drogas que as pessoas podem tomar e ser saudáveis. Da mesma forma, as pessoas converterão as mesmas folhas e estarão fumando e fumando seus cérebros e suas vidas, o bem e o mal. Então, tudo foi distorcido e revirado, mas você vê que eles pensaram que tudo bem, há algo que não sabemos que não vamos saber. Tudo bem e nós estaremos no comando e fazendo o que gostamos e ficaremos bem, podemos controlar o mal. Não, eles não conseguiram controlar o mal até hoje. Nosso conhecimento tornou-se uma fonte de problemas, de dor de tantas coisas e é isso
A tecnologia do telefone foi feita, hoje também é usada para vigilância. Também é usado para muitas coisas terríveis. Mesmo que seja uma coisa boa que pode aproveitar a comunicação, você sabe que melhora a comunicação e tudo isso. Vigilância. Também é usado para crimes e tudo mais. Portanto, o conhecimento do bem e do mal. Agora, outra pergunta importante que precisava ser feita. Você sabe, lembre-se, quando lidamos com a salvação, estamos olhando para o que eles eram antes da queda. É importante. Para agarrar isso, eu passei por isso. E também é importante ver como as coisas começaram a dar errado e as mentiras que o diabo vendeu para eles, que os colocou nesta confusão, para a qual eles trouxeram a humanidade. Ok, então onde estava o homem? É outro importante coisa para se pensar. Onde estava o homem? O homem foi a pessoa que foi colocada no jardim primeiro e a mulher foi feita para ser. E foi ao homem que Deus deu explícito instrução claramente, embora tenha sido dada a ambos. Mas o homem tinha instrução e Deus disse: tome este jardim, cuide. Para isso, trabalhar e fazer o quê? Protegê-lo, guardá-lo, guardá-lo. Ou seja, como eu disse, essa palavra guarde e proteja é sugestiva de pode haver um intruso, pode haver um inimigo que entrará aqui para bagunçar as coisas. A questão é, onde estava o homem quando a serpente veio? Ponto de interrogação. Quando o diabo veio. Onde ele foi? E geralmente eu sempre falo de pais ausentes, homens que não são responsáveis o suficiente para cuidar de sua esposa, de seus cônjuges e de seus filhos, que não estariam lá para sentar em casa e cuidar deles. Adão parecia estar brincando com os animais. Como queiras. Bem, a Bíblia nunca disse que ele andava por aí com animais. Mas onde ele estava? O que ele estava fazendo? O cara estava dormindo e acabou de acordar que a esposa trouxe daquela árvore. Ele deveria ter gritado: o que você está fazendo? E todo esse tipo de, não vimos essas reações. Onde ele foi? Onde ele estava quando esse problema aconteceu, quando esse problema veio? Quando essa tragédia, quando esse inimigo entrou, ele poderia ter dito: com quem você estava falando em todas essas coisas? Mas é a mesma coisa que vemos hoje. Essa mesma em nosso mundo de hoje, onde os homens ficam no clube, nas reuniões de negócios e todo tipo de coisa, esquecem tudo da casa, e deixam para a mulher e sugerido a eles. E disse: abrir-se-ão os vossos olhos. Mas eles não eram cegos nem eram cegos espiritualmente porque podiam ver a Deus, podiam relacionar com Deus e cegueira física. Não, porque Adão viu Eva quando Deus estava trazendo, correto. E disse que este é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se eles fossem fisicamente cegos, eles não estariam vendo as maçãs e comendo-as. Você está comigo? Portanto, eles não eram fisicamente cegos e não eram cego no sentido de estar consciente de Deus. Toda a questão dos olhos é que seu olho é uma faculdade de consciência. É uma faculdade de consciência. Ajuda você a ficar atento. Então tudo lida com consciência e consciência de Deus. O que aconteceu é que ele disse a eles que seus olhos serão abertos, mas eles deveriam dizer abertos. Seus olhos estavam abertos para Deus e seus olhos o ambiente físico. Esses outros olhos que se abrirão seriam algo terrível, e é exatamente nisso que o diabo queria que eles entrassem. Mas ele embalou de uma forma que soou como se fosse algo mais poderoso do que o que eles já tinham. E, isso é sobre consciência porque a Bíblia diz, quando seus olhos se abriram, algo aconteceu com eles. No momento em que seus olhos se abriram, eles viram Eles sabiam que estavam nus. Agora, a única maneira de você apreciar o que acabei de dizer é quando você vai para Lucas 24, eu acho. Versículo 34 ou de 30 a 34, quando Jesus começou a falar com os discípulos no caminho de Emaús, dois deles. A Bíblia diz que seus olhos estavam fixos, reconhecer que este era o Senhor. Mas em algum momento depois de ensinar-lhes as Escrituras, ele entrou em casa com eles,
partiu o pão. Quando ele partiu aquele pão, algo aconteceu. Lá a Bíblia diz novamente, seus olhos foram abertos e eles viram que era o Senhor. Agora vemos duas aberturas de olhos na Bíblia com duas visões diferentes. O outro viu que eles estavam nus. O outro viu que Jesus estava com eles, o Senhor estava com eles. Portanto, toda a ideia de abrir os olhos é sobre consciência. Uma é a consciência de Deus, a outra é a autoconsciência e esse é o problema do homem. Assim como você apontou, quando olharmos para o pecado e todas as coisas que o pecado trouxe, estaremos olhando para o que chamamos de consciência do pecado, que é parte de problema de autoconsciência, porque agora eles viram que estavam nus. Eles viram que eram incompletos, inadequados. Eles se viram sozinhos. E cada um diferente do outro, ok? E esse é o verdadeiro problema da humanidade. Esse é o verdadeiro problema da humanidade porque nos deixa em um lugar onde eles viram sua inadequação. Eles viram sua incapacidade. Eles viram sua incompletude. Você sabe, eles estavam nus. A ideia de nudez no sentido de não estavam vestidos, o que significa que eles estavam vestidos com glória antes. Havia algo que os havia deixado quando eles pegaram aquela árvore, que a glória de Deus que os cobria. De Deus que os cobria, qual era a sua vestimenta? Este mesmo pensamento seria desenvolvido em 2 Coríntios capítulo 3. Portanto, esta roupa os deixou. Em outras palavras, Deus saiu. O Espírito de Deus se levantou e agora eles se viram incapazes. Eles viram desamparo. Você conhece essa consciência? É como se alguém estivesse doente e você estivesse consciente. Você sabe que simplesmente não pode se curar. Você não repare agora e seu corpo será reparado. Sabe, você não tem tanto poder, tanta habilidade. Alguém está morrendo ou doente seu ente querido e você perceba que não há capacidade em você de dizer seja curado e pare com esse mal ou o que quer que esteja acontecendo pelo diabo. E então você percebe que está apenas desamparado. E é isso que leva homens e mulheres às lágrimas. Eles choram e lamentam e choram, porque eles desejam, eles têm poder para efetuar mudanças, para parar aquela doença de dizer não, pare de ir mais longe, o câncer sai daqui. Você sabe, esse é o ponto. Agora, eles percebem que eram inadequados. Esse é o sentido de nudez ali mesmo, embora ainda haja mais sobre isso, sobre o qual falaremos no conceito de pecado também. Tudo bem. Agora estamos olhando para a mentira fatal do diabo, as coisas que ele disse a eles. E eu estou olhando para esses pontos. O próximo é, sereis como deuses, sereis como deuses. Agora isso é interessante, sereis como deuses. Agora, isto é que o diabo lhes disse. Estas são as mentiras que ele vendeu para eles, sereis como deuses. Isso significa independência, independência, ser deuses como Deus como ele sugeriu a eles. Lembre-se, ele disse a eles, ele disse, Deus sabe o dia em que comerdes disto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Em outras palavras, você será como Deus no sentido de que, você não será mais dependente de Deus, você não será mais submetido a Deus. Você estará por conta própria. É mais ou menos como você vai ser como eu porque ele havia declarado independência de Deus. Você sabe, então ele disse, você deve ser como deuses. Isso significa que você não precisa obedecer a Deus. Você é Deus por si mesmo. Essa é a ideia. Esse é o pacote. Vocês podem simplesmente viver sozinhos sem Deus, na verdade. E é isso que ela estava dizendo. Isto, sereis como Deus. Mas eles foram criados como Deus, foram criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o que mais fazer? Eles querem. Senão ele disse a eles, você pode ser independente de Deus e não precisa mais de Deus em sua vida e, novamente, você conhece essa ideia. É uma traição e é por isso que a sentença é a morte porque lembre-se, quando falamos sobre o pecado, se você ouviu
quando estávamos olhando para T.S. Eliot Concept, se você estivesse naquela aula, você perceberia que o pecado é uma rebelião. É uma revolta contra o governo de Deus. E toda rebelião geralmente é tratada como capital. Ofensa, geralmente é tratada com pena de morte, então o que se segue é a morte. Bem, a morte porque não é só Deus que vai fazer, o problema é que quando você faz uma coisa, você está desconectado da fonte da vida, que é Deus. Então o que resta é a morte simples, e foi isso que aconteceu com eles. Você está aí? Agora, outro pensamento, você sabe sobre a questão de vocês serão como Deus. Isso faz parte do que vemos hoje como humanismo secular. Como humanismo secular, sereis como Deus, assumimos. Aquela mesma ideia que o diabo vendeu para Adão e Eva, atuando em nosso mundo hoje. Você sabe, existem países, são culturas que descartaram Deus de suas vidas, no sentido de sociedades que removeram tudo sobre Deus. E se houver igrejas, algumas delas foram transformadas em museus. O crucifixo naqueles dias foi retirado. O pobre homem foi levado para peito de Abrão. Desculpe porque é o seio de Abrão porque é um lugar, o paraíso e onde o homem rico estava lá. Lembrar. O homem rico disse ao pai Abraão, para que ele pudesse reconhecer o pai Abraão. Na verdade, ele era mais inteligente porque naquela dimensão ele sabia quem é quem. Então ele disse: você pode enviar Lázaro. Você vê em sua mente, Lázaro ainda é um menino de recados. Ele ainda está pensando que Lázaro é um homem pobre. E mesmo que Lázaro estava em um lugar melhor do que ele disse: você pode mandá-lo enfiar o dedo na água e me dar uma gota, sabe, para saciar minha sede. Então ele pôde reconhecer Lázaro, ele pôde reconhecer Abraão. E ele até contratou o pai Abraão e disse: por favor, envie Lázaro. Ou alguma outra pessoa para ir falar com meus irmãos para que eles não venham aqui. Você está comigo? Então ele ainda tem sua personalidade, ele ainda consegue se lembrar. Ele sabe. Então é assim que fomos projetados para funcionar, mas você deve saber que quando você puxa fora, quando o espírito e a alma se separam, o corpo morre, o corpo morre. Agora é o que chamamos de morte como a conhecemos. Mas lembre-se que eu disse, são três. A primeira é desligar-se de Deus. O segundo é nosso espírito e alma se desconectando de nosso corpo. E o terceiro, morte no contexto da morte que Deus vai punir os pecadores, aqueles que se rebelaram contra ele no final da borda quando Jesus retorna para julgar toda a humanidade. E esse tempo é quando Deus julgará os demônios, Satanás e seus anjos e todos os outros que se rebelaram contra ele. Todas as outras pessoas enfrentarão o julgamento de Deus realmente. Nesse ponto, há outra coisa que a Bíblia chama de segunda morte. Aquela morte particular no livro de Apocalipse não é morte no sentido de aniquilação da existência, não. Essa morte significa simplesmente ir para a prisão. Isso é realmente o que significa. Deus vai colocar o homem, as pessoas que se rebelaram contra ele, os anjos caídos, os anjos rebeldes, todas essas pessoas, ele as reunirá e colocará eles na prisão. O máximo quiriquiri, prisão, é onde ele vai colocá-los. Ele vai colocá-los em um máximo quiriquiri, você sabe, em uma prisão. E eu entendo que qualquer um que seja do nosso país entenderá o que significa o máximo de quiriquiri. Mas novamente, para pessoas que não fazem parte de nós. Posteriormente ou depois de outros países que se inscrevem nos cursos, é uma prisão construída onde as pessoas cumprirá a pena. Tudo bem agora, a punição não será instalação correcional, eles não vão voltar à prisão perpétua. Agora, o interessante sobre isso é que não vai morrer e todos os outros seres humanos que entrarem naquele inferno de fogo não morrerão como Jesus disse, eles ficarão lá para sempre.
e sempre. Portanto, a Bíblia também chama isso de morte, porque essa morte em particular significa que eles estão agora para sempre negados a oportunidade. E haverá em um lugar, eles estarão em tormento e sofrimento pelo resto da eternidade que nós, porque acredito que estaremos desfrutando com Deus do outro lado. Então agora, é isso que quando eu disse que Deus não está na natureza de Deus para aniquilar as coisas que Ele criou. Você sabe, em outras palavras, colocá-los fora da existência e como pensamos que as pessoas podem fazer agora, Deus não faz dessa maneira. Ok, eu tenho uma pergunta. Lá. Pergunta, você disse que Deus não aniquila, você explicou 3 tipos de morte. Então, como chamaríamos, o que aconteceu quando? Deus pediu a Noé para construir uma arca e colocar todos os animais e a chuva veio e lavou todos ou você sabe, remove aquela geração. Resposta, novamente, deixe-me dizer isso novamente. Na verdade, se você ler, lembre-se de que o mundo será refeito, espero, você sabe quando o Senhor volta ele vai refazer o mundo, mas novamente, mais particularmente, acho que estou enfatizando tem a ver com os seres humanos, porque esse é o que é de Deus. Imagem conforme a sua semelhança, mas até a terra será refeita. A maioria dessas coisas, você sabe, será refeita. Vai ser feito um novo e naquele momento ainda haverá cobra, ainda haverá todo esse tipo de coisa, animais, leões e tudo mais, porque Isaías disse, chegará o tempo em que as crianças colocarão a mão na boca das víboras e trazê-los para fora e não vai machucá-los e os animais não vão matá-los. Então vai chegar uma hora. Mas se você ler o livro de 1 Pedro, acho que o capítulo 3 que até a Bíblia falou sobre Jesus indo para o mundo prisão e proclamar mensagem para aqueles que se rebelaram ainda nos dias de Noé, os dias de Noé, em que morreram, em que foram destruídos. Era a carne. Não era o espírito, a alma daqueles seres humanos, embora houvesse uma mutação genética, aqueles anjos não eram igualmente destruídos e aniquilados da existência. Eles serão responsabilizados no final dos tempos, quando Deus os julgará por tudo o que fizeram, e então ali os colocá-los no lago de fogo. Tudo bem, então, novamente, eu lembro que você mencionou algo sobre o árvores no meio do jardim. Também quer dizer a árvore no meio do jardim, lembre-se que havia 2 árvores. Agora a Bíblia nunca nos disse, Adão nunca comeu aquela em particular, a árvore da vida, mas existe a possibilidade de que eles estivessem comendo dela porque estavam em um estado puro. Eles estavam em um estado muito bonito. Não havia nada de errado neles e Deus nunca os proibiu de comê-lo. A única que ele proibiu foi o conhecimento do bem e do mal e é isso. Tudo bem. Tenho mais perguntas que possamos responder, caso contrário. Apenas continuamos. Pergunta, Lúcifer foi criado ou formado? Resposta, não, nenhum Lúcifer foi criado. E acho que vimos isso em Ezequiel 28, acho que no versículo 14. Existe, ele foi criado. Ele não foi formado como homem. Ou seja, ele não tem o zuíte, ela não tem o corpo, a carne humana como nós. Agora, ele é um ser espiritual, não tem corpo e é por isso que ele não pode realmente vir morar aqui, assim como nós vivemos agora, embora depois da queda isso tenha dado a eles a oportunidade de vir aqui e bagunçar algumas coisas, os anjos caídos. Esse será o capítulo de 6, quando você olha para ele. Então ele não tem o nosso corpo, o tipo de corpo que a gente tem para viver nessa dimensão. Ele é um ser espiritualismo então você vê, nós temos um duplo natureza, por assim dizer, embora sejamos tripartidos,
Porque até nossa alma é espiritual e nosso espírito também é basicamente espiritual, como é chamado. Mas o corpo é destinado a esta dimensão, o mundo tridimensional, o mundo material. Você conhece a matéria, então tem a ver com tempo e espaço. Mas essa dimensão de nós transcende tempo e espaço também. Tudo bem, então vamos mergulhar no estudo. E continuar de onde paramos ontem. Eu havia falado sobre a mentira fatal da serpente, seus olhos serão. Abriu e o que isso significa? Eu levantei algumas questões. Não sei se você consegue se lembrar, você sabe, seus olhos serão abertos, o que isso significa? Seus olhos não estavam abertos antes. E eles viram que estavam nus. Na verdade, a Bíblia diz que eles sabiam que estavam nus, eles não estavam nus antes. E que tipo de nudez é essa? Tudo bem. Lembre-se que o diabo disse a eles, seus olhos serão abertos. Certo? Ponto de exclamação, seus olhos serão abertos e soará algo poderoso, algo excitante. Novamente Adão e Eva não eram cegos. Elas não eram fisicamente cegos. Pergunta, quando você fez essas perguntas, foi quando estávamos fazendo Concept of Sin? Estas foram as perguntas que você fez antes de terminarmos ontem. Você disse que os olhos de ambos foram abertos, havia olhos fechados antes. A segunda foi, o que significa que seus olhos estejam abertos? Então, o que significa nudez? Resposta: agora, a verdade é que, lembre-se do que eu disse ontem, que você basicamente encontra alguns deles ao lidar com o pecado, você encontrará a maioria dessas coisas, você sabe, neste outro, embora a salvação seja bastante vago. O conceito de pecado, no conceito de pecado estamos apenas lidando com aquela natureza errada, terrível, aquele ser humano adquirido por obedecer ao diabo e tudo isso. Mas, novamente, você vê aqui porque eu marquei o lugar onde parei ontem. Essa é a mentira fatal da serpente, seus olhos serão abertos. Mas mesmo que eu não respondesse a essas perguntas, do jeito que eu queria lidar com isso, no conceito de útil se tocarmos um pouco nisso e continuarmos.